Quando eu estava no ensino médio, eu odiava a álgebra. Além de não ser muito bom, eu achava que era uma perda de tempo. Eu sempre dizia, isso é inútil, quando é que vou usar essas fórmulas complexas de trigonometria e logaritmo na vida real? Nunca vou precisar disso no meu trabalho ou em qualquer outro lugar. Então, por que eu vou desperdiçar meu tempo? Agora, olhando para trás, sei que estava errado. A álgebra e matemática, em geral, são muito importantes, mas naquela época ninguém conseguia comunicar sua importância e me persuadir, nem mesmo meu professor de matemática. Tudo que eu ouvia era: você tem que estudar porque é importante. Ou matemática é a matéria mais importante de todas. Mas nenhuma dessas respostas me convencia de verdade a levar a matemática a sério. Assim como nesse exemplo, todos nós enfrentamos situações em que precisamos persuadir pessoas, sejam nossos pais, filhos, clientes, chefes ou colegas de trabalho. Muitas vezes, a mensagem que temos é muito importante, até mesmo transformadora, mas não conseguimos convencer as pessoas, simplesmente porque não conseguimos nos comunicar de forma eficaz e persuasiva. É por isso que hoje vou resumir um livro sobre persuasão e comunicação eficaz. O título do livro é Ideias que Colam, porque algumas ideias pegam e outras não. O livro tem 6 princípios para criar mensagens que colam, e vou resumir 5 deles. Então, vamos começar. Primeiro princípio: inesperado. O primeiro requisito da comunicação eficaz é chamar a atenção. O segundo é mantê-la. Para chamar a atenção, você precisa apresentar sua mensagem de forma inesperada. Os humanos pensam em padrões. Nosso cérebro é uma máquina de adivinhação, sempre tentando prever o que vai acontecer a seguir. A ideia é quebrar esse padrão e então corrigi-lo. Aqui estão alguns exemplos onde esse princípio é aplicado de forma eficaz. De acordo com as estatísticas, todos os anos, veados e cervos matam mais pessoas do que tubarões nos Estados Unidos. Agora você pode dizer que: o quê? Como isso é possível? Como um animal tão dócil pode matar mais pessoas do que tubarões? Essa informação é inesperada porque vai contra a imagem que temos em nossa mente de um animal dócil e um animal agressivo. Muito provavelmente você quer ouvir o resto da história. E o resto da história é que os servos realmente matam mais pessoas porque são a causa de muitos acidentes de trânsito. Outro exemplo. Você provavelmente já viu vídeos em que o comissário de bordo explica os avisos de segurança durante o voo de uma forma engraçada. Este é um ótimo exemplo de aplicação do princípio do inesperado. As pessoas geralmente esperam o mesmo anúncio chato de sempre e é por isso que o ignoram, mas quando vem algo diferente, começam a prestar atenção. Portanto, para aplicar esse princípio à sua mensagem, você precisa de 2 coisas. Primeiro, identifique o núcleo da sua mensagem. Em segundo lugar, descubra o que é contraintuitivo nessa mensagem central e comunique-a de uma forma que quebre o padrão do seu público. A parte mais difícil é encontrar o núcleo da sua mensagem. Na segunda lição, explicarei como fazer isso. Também explicarei a resposta para aquele exemplo de álgebra que mencionei na introdução. Caso você tenha um filho ou aluno que fica fazendo a mesma pergunta chata que eu fazia. Segundo princípio: simplicidade. A forma da simplicidade é esta: simples igual a núcleo mais compacto. Simples não significa reduzir a sua mensagem como a sua audiência não tivesse capacidade de compreender. Significa determinar a parte mais importante de sua mensagem, o núcleo ou a essência, e transmiti-la de forma compacta. Deixe-me primeiro explicar como encontrar o núcleo e depois explicarei como torná-lo compacto. Encontrando o núcleo. Os jornalistas têm um método para isso chamado método de pirâmide invertida, onde eles entregam a parte mais importante de sua mensagem primeiro e só depois adicionam detalhes de apoio. Os jornalistas sabem que os primeiros 5 a 10 segundos são tudo o que eles têm para chamar a atenção de seu público, então entregam o núcleo da mensagem primeiro. Em seguida, o restante dos detalhes é adicionado. Outra maneira de encontrar o núcleo é usar um método chamado intenção do comandante. Imagine que você está no meio de uma guerra e pode telegrafar apenas uma única mensagem antes que a linha seja cortada. O que seria? A pirâmide invertida e a intenção do comandante são ótimos métodos, porque forçam você a eliminar quase tudo e focar apenas no que mais importa. Encontrar o núcleo não é fácil, mas é necessário, porque as pessoas não vão se lembrar de 90% do que você disser. Se você focar em 2 coisas, você acaba não focando em nada.
Depois de encontrar o núcleo, o próximo passo é compactá-lo. Aqui estão duas técnicas. Em primeiro lugar, use bandeiras de memória. É como se a memória fosse um terreno e você fosse colocando bandeiras nos conceitos de que precisa, conceitos que o seu público já tem. Assim, você pode aproveitar a memória já existente. Por exemplo, digamos que você precise explicar o que é pomelo. Em vez de dizer pomelo é uma fruta amarela cítrica que cresce em climas tropicais de casca grossa e sabor doce, você pode dizer pomelo é uma laranja bem grande com casca grossa. Seu público já sabe como é a laranja, então, ao usá-la como uma bandeira, você pode transmitir uma grande quantidade de informações com apenas algumas palavras. Deixe-me dar outro exemplo. Digamos que você faça uma pesquisa com a sua equipe na empresa e descubra que apenas 37% sabem qual é a meta que vocês estão tentando alcançar. Você fica muito chateado com isso e decide conhecer melhor sua equipe e explicar a gravidade da situação. Quando você estiver apresentando, em vez de dizer apenas 37% da equipe sabe qual é o nosso objetivo, você pode dizer: somos um time de futebol com 11 jogadores, porém 7 desses nossos jogadores, incluindo o goleiro, não sabem qual lado estão atacando. Apenas 4 jogadores sabem. Os 7 jogadores restantes não fazem ideia. Usar o futebol como uma bandeira causa um impacto maior porque os funcionários conseguem entender facilmente como um time pode parecer terrível com 7 jogadores que não sabem qual lado atacar e qual lado proteger. Agora vamos falar sobre a segunda tática: analogias. Dan Sherman era um professor de álgebra para quem muitas vezes perguntavam: quando vamos precisar disso? Dan disse que nas primeiras vezes ficou bem irritado e trouxe vários motivos para levar a álgebra a sério, mas depois de um tempo passou a dizer: você nunca vai usar isso na vida. Mas é o seguinte: você não vai para a academia e levanta peso porque todo dia alguém pode te deitar no meio da rua e colocar uma barra no seu peito e pedir para você fazer supino. Você levanta pesos porque quer ser forte e saudável. Você faz isso para um dia poder levantar seus netos sem ficar com dor nas costas. Você faz isso para poder carregar suas compras. A matemática é a mesma coisa. Você faz exercícios de matemática para melhorar sua capacidade de pensar logicamente, para que possa se tornar um melhor advogado, um médico ou um arquiteto melhor. Essa analogia é bastante eficaz, porque faz você entender por que está estudando matemática. Além disso, não sei se você percebeu, mas a frase inicial é inesperada e quebra o padrão. Você nunca vai usar isso na vida. Resumindo, simples igual a núcleo mais compacto. Para encontrar o núcleo, use os métodos da pirâmide invertida ou da intenção do comandante. E use analogias e bandeiras de memória para tornar sua mensagem mais compacta. Tornar sua mensagem compacta é a parte mais difícil e também a mais importante, e é por isso que o restante dos princípios que você ouvirá neste vídeo e também no próprio livro são sobre esse assunto. Terceiro princípio: concreto. Concreto significa que quanto mais as pessoas puderem ver, sentir, cheirar e ouvir, mais real algo parecerá. Os especialistas tendem a ser mais abstratos porque têm muito conhecimento. Ideias abstratas são difíceis de entender e de lembrar, e por isso são abertas a diferentes interpretações. Qual você acha que é a mais fácil de lembrar? Bicicleta ou injustiça? Se eu disser que a pipoca de cinema contém 20 gramas de gordura, isso não significa muito para você. Mas e se, em vez disso, eu disser que a pipoca de cinema contém mais gordura do que bacon e ovos no café da manhã, um Big Mac com batatas fritas no almoço e um bife no jantar, tudo combinado? Se você ouvir a mensagem dessa maneira, é mais provável que haja e evite a pipoca no cinema no futuro. E essa é a essência da comunicação eficaz: fazer as pessoas agirem. Você não quer que sua equipe apenas entenda sua mensagem. Você também quer que eles tomem uma atitude. Você não quer que seus filhos simplesmente entendam a importância da matemática. Você também quer que eles estudem matemática. Se você trabalha em um ambiente corporativo, provavelmente já ouviu frases como missão, visão, sinergias, iniciativas estratégicas, etc. Muitos especialistas nas empresas usam essas palavras bonitas em suas apresentações que fazem o público dormir. Os especialistas sofrem de um fenômeno chamado a maldição do conhecimento. De acordo com esse fenômeno, uma vez que sabemos algo, esquecemos como era difícil não saber. Esquecemos como era difícil ter um nível iniciante. Nosso conhecimento nos amaldiçoou e não conseguimos mais nos colocar no lugar de nossos ouvintes.
Existe um experimento famoso chamado Tapper and Listener, que poderíamos traduzir para batucador e ouvinte. Neste experimento, pegaram um grupo de pessoas e as dividiram em dois, batucadores e ouvintes. Os batucadores receberam uma lista de canções conhecidas, como Parabéns a Você. Então, pediram que cada batucador tocasse o ritmo da música para o ouvinte, batendo com as pontas ou os nós nos dedos em uma mesa. O trabalho dos ouvintes era adivinhar qual era a música com base no ritmo que estava sendo tocado. Antes que os ouvintes adivinhassem o nome da música, o experimento pediu aos batucadores que previssem as chances de que os ouvintes adivinhassem corretamente. Os batucadores previram que as chances eram de 1 em 2, 50%. No entanto, na realidade, os ouvintes adivinharam a música corretamente apenas 1 em 40, 2,5%. Esta é a maldição do conhecimento. Esta é uma das razões pelas quais seu professor pode achar que está fazendo um bom trabalho, mas nem sempre está. Essa experiência se repete todos os dias entre gerentes e funcionários, professores e alunos, profissionais de marketing e clientes, e escritores e leitores. Quarto princípio: histórias. Um menino chamado Jared tinha um sério problema de peso. Quando estava em seu primeiro ano de faculdade, Jared já estava pesando 192 quilos. Ele usava camisas de tamanho XXXXXXG, que é o maior tamanho que existe. Todas as decisões de sua vida eram controladas por seu peso. Ao se matricular em uma aula, não baseava sua escolha no professor ou no horário da aula, como a maioria dos alunos. Ele pensava se conseguiria caber nos assentos da sala de aula. Enquanto a maioria das pessoas se preocupava se conseguiria encontrar uma vaga para estacionar perto do campus, Jared se preocupava se conseguiria encontrar uma vaga que não tivesse um carro já estacionado ao lado do motorista, porque ele precisava de espaço extra para poder abrir totalmente a porta e sair do carro. Seu pai, um clínico geral, avisou-o de que, com o seu peso, ele provavelmente não passaria dos 35 anos, mas, nas férias de primavera, Jared decidiu mudar de vida, seguindo uma dieta rigorosa que ele mesmo inventou. Certa vez ele comeu um sanduíche do Subway e gostou tanto que decidiu criar uma dieta baseada apenas em sanduíches do Subway. Seguindo a dieta Subway, ele perdeu quase 45 quilos em 3 meses e continuou perdendo cada vez mais peso. Depois de perder uma quantidade de peso significativa, seu corpo permitiu que ele iniciasse sua rotina de exercícios. Ele começou a caminhar ao máximo que podia e evitava o uso de transporte público e de escadas rolantes. Quando um artigo foi publicado sobre Jared, sua história de transformação se tornou um fenômeno nacional nos Estados Unidos. O artigo descrevia como ser obeso afetou a vida diária de Jared e como o Subway, um restaurante de fast food, o ajudou a transformar sua vida. O artigo terminava com uma citação de Jared dizendo: "O Subway ajudou a salvar a minha vida e recomeçar. Nunca poderei retribuir o valor que isso tem para mim." Esta foi a primeira vez que uma rede de fast food foi creditada por transformar positivamente a vida de alguém de maneira tão profunda. A história de Jared se transformou tão viral que todos queriam falar sobre ele. Em 1999, as vendas do Subway estavam estabilizadas. Em 2000, as vendas saltaram 18% e saltaram outros 16% em 2001. Apenas para comparação, na época, outras cadeias de fast food menores de rápido crescimento estavam crescendo em apenas uma taxa de 7% ao ano. A história de Jared serve de inspiração para pessoas que lutam para perder peso. É uma história de perseverança e determinação e mostra como alguém conseguiu perder 111 quilos com uma ideia que ele mesmo inventou. A história fornece uma boa motivação para quem tem lutado para perder apenas alguns quilos e precisa de um impulso de inspiração. Se você é cético sobre o uso de histórias para transmitir sua mensagem, aqui estão 4 razões principais que podem te fazer mudar de ideia. O sucesso da campanha de Jared serve como um lembrete de que as pessoas geralmente estão mais interessadas em ouvir histórias inspiradoras da vida real do que em estatísticas ou campanhas de marketing. Uma história tem o poder de se conectar com as pessoas de forma íntima, o que torna muito mais impactante. 2. Quando ouvimos uma história, não apenas a estamos ouvindo, mas também a revivendo. A história não apenas transmite a informação, ela também nos envolve e nos faz sentir o que o personagem principal está sentindo, com medo, insegurança, coragem, etc. É quase como se sentíssemos que as coisas que acontecem com os personagens estão acontecendo conosco também. 3.
A mensagem que você transmite por meio de uma história dura muito mais tempo. As pessoas se lembram de histórias mesmo depois de anos. Por exemplo, um tempo depois que esse vídeo terminar, você já não se lembrará mais das histórias ou coisas que ouviu, mas provavelmente a história de Jared ficará com você por muito tempo. 4. Você não precisa ter suas próprias histórias ou não precisa inventar histórias. Você só precisa ser capaz de detectar boas histórias que já existem ao seu redor. Por exemplo, a história de Jared foi detectada por um dos gerentes. Quinto princípio: emocional. Madre Teresa disse uma vez: "Se eu olhar para a massa, nunca agirei. Se eu olhar para uma pessoa, eu agirei." Os pesquisadores queriam testar essa ideia e ver como as pessoas reagiriam a contribuições de caridade para uma causa abstrata em comparação a uma única pessoa. Eles ofereceram aos participantes $5 para preencher uma pesquisa e eles receberam um envelope com uma carta de solicitação de caridade, dando-lhes a oportunidade de doar parte de seu dinheiro para a instituição Save the Children, uma instituição de caridade focada no bem-estar das crianças em todo o mundo. Os pesquisadores testaram duas versões da carta de solicitação. A primeira versão apresentava estatísticas sobre os problemas enfrentados pelas crianças na África, como a escassez de alimentos em Malawi, que afetam mais de 3 milhões de crianças. E a outra versão era sobre uma jovem solteira, Rokia, de Mali. Rokia era extremamente pobre e enfrentava a ameaça de fome severa e inanição. A carta explicava em detalhes como a vida dela mudaria para melhor se eles doassem. Em média, as pessoas que leram a história de Rokia contribuíram com $2,38 a mais do que o dobro das pessoas que leram a carta com as estatísticas que contribuíram com cerca de $1,14. Parece que a maioria das pessoas tem algo em comum com Madre Teresa. Uma pessoa supera muitas pessoas. Mas o estudo não termina aqui. Os pesquisadores deram a ambos os grupos de pessoas a história de Rokia, mas, desta vez, antes de ler a história, pediram ao grupo para fazer alguns cálculos, enquanto o outro grupo foi solicitado para que descrevessem alguns sentimentos, como o que sentem quando ouvem a palavra bebê. Quando as pessoas se concentraram em seus sentimentos antes de ler a história, elas doaram $2,34, o mesmo que antes. No entanto, o outro grupo que leu a mesma história de Rokia, mas fez cálculos antes, doou apenas $1,26. Esses resultados são chocantes. O simples ato de fazer cálculos aleatórios reduziu a doação de caridade das pessoas, apesar do fato de terem lido a mesma história emocionante de Rokia. Parece que, uma vez que nos concentramos em ser analíticos, reagimos de maneira diferente, mesmo que a história seja emocionante. Então, a conclusão é essa. 1. Ao entregar sua mensagem, crie empatia por indivíduos específicos. Não se dirija às massas. 2. Ajude as pessoas a deixarem de ser tão analíticos e a se tornarem mais emocionais antes de entregar sua mensagem. O que você faz ou diz antes de entregar sua mensagem pode ser mais impactante do que a própria mensagem. O psicólogo Robert Cialdini tem um ótimo livro sobre o tema intitulado Pré-suasão. No livro, Robert conclui que se eu puder desviar sua atenção para, digamos, a ideia de ajuda, justiça ou romance antes de entregar minha mensagem, naquele momento você se tornará uma pessoa mais prestativa, justa ou romântica. Em outras palavras, usando as táticas de persuasão, posso mudar sua identidade naquela situação específica, posso mudar quem você é, posso mudar como você se percebe e posso mudar como você percebe a mim e a minha mensagem. É isso por hoje. Se você gostaria de aprender mais sobre táticas de persuasão, confira o vídeo que você vê na tela. É um resumo do livro que acabei de mencionar. Obrigado por assistir.